querido evangelizador. A humanidade passa por transformações difíceis nesse final de ciclo. Espíritos ligados a hostes do Senhor preparam-se para renascer e muitos trabalhadores dedicados já se encontram encarnados entre os homens na forma de criança. A sementinha pequenina se transforma em tenro arbusto e, para se tornar uma árvore frondosa, necessita de cuidados especiais e principalmente de orientação nos caminhos do Evangelho, para que possa desabrochar com maior rapidez e segurança a bagagem que traz da espiritualidade e integrar-se com todo o empenho no trabalho que lhe cabe realizar. Assim, a criança necessita do seu trabalho, a tarefa de como agora. Tenha sempre em mente que a criança de hoje e de amanhã é o Espírito Eterno que retorna com tarefas específicas na reestruturação da humanidade e necessita de você. Não desanime jamais, continue sempre fazendo o melhor que possa e teremos a felicidade de estarmos colaborando neste imenso movimento de reorganização da estrutura íntima do planeta, que somente ocorrerá com a transformação íntima de cada criatura. E isto é tarefa da educação com Jesus. Evangelizar, pois, sempre e cada vez melhor. Eis o roteiro a seguir. Avante, pois, ceareiros do Mestre, avante que Jesus conta conosco. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão, quem nos escuta em todo o Brasil. Você está conectado na Rádio Agita Planeta e esse é o nosso Papo Entre Irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e se você quiser participar do nosso programa, o telefone da rádio para mandar uma mensagem escrita, uma mensagem de áudio, DDD é 15 997303292. Para mandar uma mensagem de áudio também você pode mandar no DDD 11 989256255. Hoje eu tenho aqui a participação, né, de um grande amigo, já foi nosso convidado em outro tema, que é o André Tereniak, e ele é evangelizador nas Casas André Luiz, e hoje o nosso tema, né, é sobre essa tarefa tão importante como essa oração ao evangelizador já nos colocou, né, que é a necessidade da gente semear, colocar aí uma sementinha da fé, da religião e plantar para que possamos tornar aí essas crianças em adultos, né, melhores e diferente do que nós encontramos hoje. Bom dia, André, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Bom dia, Leda. Bom dia a todos os ouvintes, boa noite também para aqueles que estão no Japão. Agradeço mais uma vez pelo convite. Estou aqui no que der, o que for melhor, para poder, né, ajudar, colaborar com você nessa seara bendita do nosso querido Mestre Jesus. Como disse a oração, né, desses espíritos que farão parte, né, que deram continuidade, vamos dizer assim, à evolução do nosso planeta. André, antes da gente entrar no tema e conversar, porque sempre falta tempo para a gente, porque é um assunto muito amplo, né? Eu quero mandar um bom dia para todos aqueles que estão nos escutando, que é o pessoal da Fraternidade Ogum Beira-Mar, meus queridos irmãos e irmãs, que eu tenho certeza que estão todos conectados, né? Aproveitar para convidar todos os ouvintes para visitar a nossa casa, a Fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje tem gira de caboclo, na verdade a gente vai fazer aí uma homenagem ao Oxóssi, que agora é mês de janeiro, né, na Umbanda e outras religiões afro, nós festejamos aí e homenageamos o Pai Oxóssi, e quero convidar todos, hoje às 19 horas tem o trabalho. Nosso centro fica na Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, na Vila da Lila. E, principalmente, gente, lembrar que a energia de Pai Oxóssi
né, a energia do conhecimento, né, além da questão da planta, da cura, etc., o conhecimento do caboclo, aquela coisa. Então, assim, quando a gente faz um programa diferente sobre determinado assunto, muita gente me questiona, né? Uma vez um ouvinte falou assim, você tem que falar mais só da Umbanda. E eu digo não, porque na verdade a gente tem que crescer junto, né? As pessoas têm que entender mesmo esse paralelo entre uma religião e outra e perceber a necessidade da gente estar cada vez mais sintonizado, né? Igual a rádio. Quero mandar um beijo para o meu querido Flávio Esperança, que está conectado. Ele está dizendo assim, bom dia, Leda e André Evangelizador, estou na escuta. Flávio, muito obrigado. Flávio é um companheiro, colega, apresentador aqui da rádio. Ele apresenta a Hora do Crush na sexta-feira. É um programa muito gostoso, André, você ia adorar, porque ele toca aquelas músicas bem anos 80, muito gostoso mesmo, vale a pena. É para dar aquela relaxada depois de uma semana pesada, com certeza. E, André, Flávio, muito obrigada pela sua audiência, por escutar. Por favor, participe aí do programa, que é muito importante. Quero mandar um beijo enorme para o Alexandre Crispiniano. O Alexandre sempre participa. O Alexandre, ele tem, né, uma filha pequena também. É muito legal ele estar participando. Manda a sua opinião a respeito do nosso programa. Alexandre, é um prazer ter você na audiência. O Mauro, que é o Mauro Sérgio, que é o dirigente da Fraternidade Ogum Beira-Mar, ele também já mandou um alô logo de manhã, falando assim que achou o tema fantástico e que com certeza no decorrer do programa ele vai mandar uma mensagem para você, André. E aqui eu tenho a participação da Thaís. A Thaís, ela é evangelizadora junto com você, não é isso? Isso, minha grande companheira. Valeu, Thaís, por estar aí conosco, dando essa força. Não, mas o interessante é que não é só a Thaís. A Karine Tereniak também, ela está conectada, ela já mandou dizendo que já estava desde manhã cedinho conectada na rádio, escutando as músicas antes do programa. Então, hoje, assim, o seu fã-clube, a sua audiência está alta, viu? Né? Tá sim. Que bom. Então, gente, fica aí o convite. Eu vou passar agora para o André para a gente começar. E, por favor, né, aguarda a participação de todos vocês, tá bom? Isso aí, como a Leda falou, aguardamos a participação de todos. Participem, que para nós é de grande importância, né, para podermos dividir todos esses conhecimentos. Bom, vamos então falar um pouco da evangelização infantil. Eu posso dizer, Leda, que evangelização ou catequização começou já desde a época dos jesuítas, quando eles vieram ao Brasil para tentar, né, passar para os índios as questões religiosas, as questões de Jesus, questões de Deus. Mas, como eu trabalho com a evangelização espírita, então eu vou mais para esse lado da evangelização espírita, mas conseguimos fazer um paralelo. A evangelização infantil espírita no Brasil, ela começou em 1914. Você vê, novinha, logo, né, 2 anos, acho que começou, em 14/6. Em 14 de junho de 1914, quando a federação se reuniu para fazer a escola dominical. Eles chamavam de escola dominical. E teve uma solenidade bonita, né? Todo mundo, né? Poxa, agora nós vamos poder evangelizar os futuros espíritas, as futuras crianças do país. E começou nessa época, então, a evangelização infantil espírita no Brasil, através da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E com o passar dos anos, ela foi se modificando, foi se ampliando, foi se renovando, foi crescendo, e hoje, né, dentro do, vamos dizer assim, do conceito espírita, é um forte conceito para podermos formar, né, os homens de bem, né, os homens do futuro, que serão, né, vamos dizer assim, os comandantes do Brasil. Não digo na parte política, mas na parte moral, né, moral, intuitiva, intelectual. André, eu acho assim muito legal, porque a gente estava comentando antes de iniciar o programa que essa parte de conhecer historicamente, né, as religiões, como isso é fundamental, né, para você ter uma opinião, para você saber como funciona. Eu quero que você me conte como funciona, né, como é dividido, primeiramente qual o intuito, né, dessa evangelização. A gente sabe que você vai colocar dentro da sua vivência, que a evangelização
na questão kardecista, né? Mas a gente tem ouvintes aí, por favor, participem, como funciona isso, se vocês conhecem em diferentes lugares. Hoje em dia, por exemplo, na Umbanda, são poucos lugares que fazem esse tipo de catequização, vamos assim dizer, evangelização, doutrinação, escola dominical, seja o nome que se é dado, para o quê? Para formar as crianças em adultos, como você disse anteriormente, com uma base, né, de fé, uma base mais forte e firme das questões de religião. Infelizmente, hoje eu escuto muito umbandista dizendo assim: olha, eu sou umbandista, meu filho, quando crescer, ele escolhe a religião que ele quer. Eu, Leda, particularmente não concordo com isso, tá? Eu acho assim que, na verdade, a gente forma, né, os adultos ali, quando eles são crianças, a gente coloca a semente e tem que regar. Não é só colocar a semente. Se você não rega, a semente seca. E é muito mais difícil a gente cria adultos, como se fala, indecisos, adultos sem perspectiva, porque não teve uma base religiosa. Então, para mim, é fundamental. Tanto que eu tenho uma admiração muito grande, não só pelos católicos, pela questão da catequização, porque, como eu te disse anteriormente, fui criada dentro da Igreja Católica, e a minha base cristã, que nós somos cristãos, né, independente kardecista, umbandista, somos cristãos, acreditamos em Cristo. A minha base cristã, ela foi dada pela Igreja Católica. Eu sou, devota de Maria, muitíssimo, e isso fez toda a diferença para mim, né? Até mesmo hoje, pela minha escolha religiosa, a minha base católica me ajudou muito, não apenas pela questão sincretizada, né? Mas, por exemplo, eu acho fantástico o evangélico, desde bebê leva a criança com eles, e lá eles fazem o trabalho, eles têm tudo dividido, bonitinho. Eu não vou dizer profundamente, porque conheço só superficialmente como funciona, mas admiro, né, a família evangélica que leva a criança no culto, fazem orações em casa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Mesma coisa, o Evangelho no Lar. Eu tenho um livro que eu comprei para o meu filho, ele era bem pequenininho, que era o Evangelho para criança. Então, eu já explicava as passagens de Cristo de uma maneira simples, para ele poder entender melhor aquilo, porque a gente fala, e às vezes a criança não tem a mesma cognição, não tem o mesmo entendimento que nós de algumas coisas, né? Então, para mim é fundamental. Agora me fala, como funciona a casa, me explica tudo pra gente aí, André. Sim, pode deixar, vamos lá. Eu vou começar por, você falou qual é o fundamento da evangelização infantil. Eu acredito que em qualquer religião, como eu disse, criar o homem de bem, né? O homem integral, para poder mostrar para ele o quanto é bom você seguir os passos do mestre. Mas para você trabalhar dentro dessa área, quando você é um evangelizador, você não vai acordar e falar assim: hoje eu vou ser evangelizador, hoje eu vou ser uma catequista, hoje eu vou ser o que seja, né? Não. Você tem que ter conhecimento. Eu acho muito legal quando eu escuto seu programa que você fala, você tem que estudar. Porque se você estudar, você não tem fundamento, como que você vai poder responder certos questionamentos. Então você tem que estudar. Dentro do Centro Espírita, né, nosso lar Casa André Luiz, que é onde eu trabalho, começam os alunos, a partir do 2º ano, eles podem ter para ser evangelizador. Porque você tem que ter alguma base do Espiritismo, porque ali a gente trabalha dentro da doutrina de Kardec. A gente fala assuntos de Kardec, então você tem que ter uma certa base, você tem que ter um certo conhecimento. Aí você pode perguntar para mim: mas você tem que ser pedagogo, você tem que lidar com criança? Não, simplesmente você tem que gostar daquilo que você vai fazer. Gostar de criança? Todo mundo gosta de criança, mas você, com o passar do tempo, você consegue lidar com essas coisas. Então você tem que ter, eu costumo dizer assim, você tem que ser responsável. Então eu vou assumir uma coisa, eu tenho que ser responsável por aquilo, gostar e se dedicar. Quando eu comecei na evangelização, vou contar rápido aí para poder dar a entrada para o pessoal entender o que eu quero dizer. Quando eu comecei na evangelização, eu levava meus sobrinhos e eu ia de quinta-feira numa palestra normal, e de sábado eu ficava na recepção, eles ficavam na evangelização.
Eu fazia curso de doutrina, passou falando assim, precisamos de voluntário para evangelização. Falei, vou unir útil ao agradável, estou levando meus sobrinhos, eu vou para evangelização e fica tudo bem. Quando me apresentei tudo, aí a coordenadora, que é a Raquel, falou assim, olha, então a partir da semana que vem nós vamos fazer um final de semana de reciclagem de evangelizadores, você pode participar. Então você imagina, tinha o pessoal das casas André Luiz, que gira em torno de uns 40, 60 evangelizadores, um pessoal de Campinas e o pessoal de fora, de São Caetano, São Bernardo, todos eram evangelizadores, menos eu. Aí você imagina como que eu fiquei num desespero só. Falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não sou evangelizador, eu não sei nada. E dentro do curso que a gente fez, uma pessoa falou assim, você tem que ser evangelizador 24 horas por dia. Eu falei, eu não consigo ser nem ser espírita 24 horas por dia, como eu vou ser evangelizador? Mas a partir do momento que vai, você entra com medo, você fala assim, eu não tenho experiência, nossa, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. Mas quando você entra, aí você vê que tudo muda. Aí você vê que, você fala assim, nossa, eu estava enganado da visão que eu tinha, porque quando você está de fora, você tem uma visão, e quando você está dentro, você tem outra visão. Então começa pelo evangelizador. O evangelizador, ele tem que, eu acho essa palavra, eu gosto dessa palavra porque, como você tem as suas partes, uma vez você fala, tem uma palavra que você fala que eu esqueci, mas eu acho que você tem que ser responsável. Então a responsabilidade faz você ser evangelizador. Então a casa, ela divide por faixa etária. Tem dos 3, 4 anos, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 15 e 16 e 18. Né? Como eu falo assim, seria a faixa etária. Por que isso daí? Porque tem casas pequenas, primeiro agora eu falo das casas pequenas, tem casas que tem espaço pequeno que não conseguem fazer essa divisão, tá? Para o pessoal entender. Aí você fala assim, todas as casas ficam dessa forma. Tem casas que, quando eu digo casas grandes, são casas que têm espaços grandes. O espaço físico é grande que ela pode fazer a divisão de crianças, divisão de todas as faixas etárias. Por que essa divisão? Então vamos dizer assim, dos 3 aos 7 anos, vou colocar tudo junto, embora eles são divididos, como eu passei para vocês. A criança nessa fase, ela está muito na fase do concreto, do lúdico. Então, você não tem, assim, você vai falar de Deus, como você vai explicar que Deus é onipotente, onipresente, como Allan Kardec coloca para nós logo no início do Livro dos Espíritos. Imagina, você vai falar isso para eles não vão, vai passar pela cabeça deles e eles não vão entender. Então, essa divisão entre 1 e 2, entre 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, porque você vai trabalhar com eles concreto. Então, você pode falar para a criança de 3 e 4 anos Deus através de uma flor, através de uma árvore, que eles estão observando. Porque se nós imaginamos Deus, entre aspas, mais que a gente fala que não, nós temos qual aquela figura que vem na nossa cabeça? Aquele homem de barba branca sentado, por quê? Isso foi incutido na nossa mente. Então, numa criança que está começando a evangelização, você não pode colocar essa figura, porque nós não temos certeza de quem é, então nós colocamos esses lúdicos. Agora, a partir dos 9 a 10, você já consegue falar com eles com uma outra linguagem. Então, do 1 aos 7 anos, do 1 ao 8, eles precisam do lúdico, precisam do concreto, precisam estar ali. E diz a espiritualidade que até os 7 anos a criança ainda está muito focada com a espiritualidade. Ela ainda não adentrou totalmente ao mundo, vamos assim dizer, elas estão muito focadas. Então, essa é a melhor fase. Você tem que trabalhar com eles sobre aspectos de Jesus, sobre Deus, sobre espiritualidade. Para quê? Porque a partir dos 9 anos, que eu digo que é o despertar, para eles levarem isso para eles. Aí você comentou dos evangélicos que levam as crianças desde pequenininhos. Dentro da doutrina espírita, eu vou dizer pela casa que eu trabalho, eu não sei outras casas que eles podem fazer com crianças. Por que a gente por que não aceita essas crianças pequenas? Porque não tem a pessoa realmente gabaritada ou espaço físico. Porque uma criança de 1 ou 2 anos, eles não vão sentar nas cadeiras, eles terão que ficar no chão, tem que ter brinquedos, você tem que ter o espaço correto para eles, que são aqueles tapetes de EVA no chão, você tem que ter um espaço dele. Então, a casa dos espíritos não comporta esse tipo de espaço. E, vamos dizer assim, uma pessoa que realmente tem um entendimento para poder estar com essas crianças. Então, a gente tem muita dificuldade nisso, porque é um trabalho voluntário, né? Não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. Então, todos lá são voluntários para trabalhar com essas crianças. Então, por isso que nós não temos. Mas tem uma amiga, uma pessoa que dá, muitas vezes dá curso para nós, né, na André Luiz, que é a Ania Morim, ela da Seara Bendita. Hoje em dia eles estão fazendo workshops e até mesmo, não vamos dizer assim, cursos, seriam mais workshops, palestras de evangelização na gestação.
É muito interessante, né? Eu não tive a oportunidade de participar, porque por enquanto está sendo realizado somente no Sul. Ela tem a intenção de trazer, né, para São Paulo, para ser nas casas André Luiz, e isso é importante. Então, para você ver, como você falou assim, né, você falou que eles levam desde pequenininho. A doutrina espírita já está querendo pegar desde o feto, quando está lá, desde o ventre, para poder né, despertar isso nas crianças. E o intuito, né, da evangelização infantil, que eu digo, é isso, é a gente tentar formar o homem de bem, é a gente tentar fazer com que as crianças despertem para fazer o que é bom e o que é errado. Vamos dizer assim, o que é o certo e o que é o errado. Não daquela forma, é certo você ajudar o outro, é errado você não. É você mostrar, você vai levar um tema, por exemplo, vamos dizer, espírito, perispírito e corpo. Mas por que uma criança vai ter que aprender isso daí? Para ela entender a essência dela, para ela saber que ela é uma essência, que ela é um espírito. Uma coisa importante que eu aprendi também, e quando eu comecei na evangelização, então eu era aquela pessoa crua, eu não entendia, mas como você, eu faço isso, eu sempre vou atrás de aprendizado. Então, tem um curso ali, eu vou, tem uma palestra ali, eu vou para poder trazer esses elementos para me ajudar, como você, quando você tem seu programa, que você me dá elementos que eu posso levar para eles da forma até da própria codificação, do próprio espiritismo. E então uma festa até essa Ania Morim, ela falou assim, que quando a gente está dando aula para uma criança, ela pode ter 3, 7, 9, 10, 15 anos, nós temos que ter uma coisa importante, que é o que fala na prece. É uma criança em corpo, mas o espírito pode ser de milênios que está ali naquele corpo. Então, eu mudei, desde quando eu vi isso daí, eu mudei o meu conceito para evangelização. A minha faixa etária é de 7, 8 anos. É uma faixa etária, não vou dizer assim, difícil, mas aquela faixa etária onde você pega todas as crianças hiperativas. E aí todas aquelas crianças que estão cheias de conhecimento, querem, porque querem, como diz a música da Adriana Calcanhoto, do livro daquela Gabriel, que ela fala, o Gabriel, que ele pega, porque meu pai é Flamengo, minha mãe é Botafogo, porque a criança é mais fácil de questionamento. E eu trabalho com eles sobre o livro de Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, mas não eu levo a essência do livro, eu levo coisas, como eu posso dizer assim, no lúdico, no concreto, para eles aprenderem, né, para eles aprenderem. E a faixa etária é importante isso, porque 9 e 10 anos, eles já estão começando a meio que se separar, começa a formar o clube do Bolinha e o clube da Luzinha. É engraçado, quando você vai na sala de aula, você vê meninos sentados de um lado, meninas sentadas de outro, eles já começam a não se misturar. Do 10 a 11, do 11 a 12, eles já estão naqueles lá, já estão achando, estou virando hominha, a menina já está se achando mocinha, mas eles já começam a um reparar no outro, mas separados. 13 e 14, vamos dizer assim, do 13 aos 16, já aquela fase, não vou dizer que é a fase complicada, mas é aquela fase que começa aquela questão da rebeldia. Eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não vou, por quê? E você, como evangelizador, você tem que ter, vamos dizer assim, o tato, ou aquilo de falar assim, olha, eu tenho que trabalhar dessa forma, para você manter essas crianças junto com você. André, deixa eu aproveitar aqui essa pausinha aí para você respirar e dizer que tem uma galera conectada, escutando o programa. Deixa eu ver aqui, o Alexandre Crispiniano está dizendo que a Ju, né, a filhinha dele, está mandando um beijo enorme, está escutando, viu, Alexandre? Aplica aí, é fundamental a evangelização das crianças. A Karine Tereniak está dizendo que eu e o Dudu estamos aqui ligadinhos. Karine, muito obrigado. O Anderson Pocaia, ele está dizendo, bom dia, programa show. Obrigado pela sua audiência, Anderson. É um prazer ter você. Manda sua opinião, sua sugestão, comenta aí a respeito. Você já tem um filho moço, como é que você fez para educar, seja a religião que for, né, não é fácil você criar um filho aí dentro dos conceitos, né, dentro da regra. A Silvia Mota, a nossa ouvinte aí, super assídua. A Silvia, ela é católica, a filha dela é coroinha numa igreja católica. Então, Silvia, manda aí também a sua
o seu comentário a respeito. Como é que foi para você isso, né? Para você incentivar a sua filha, né, adolescente, agora está aí há 14 anos, né, para manter e sentir vontade de continuar frequentando, assiduidade. Foi o que você falou, André, essa questão da adolescência, é mais difícil você, né, levar o filho adolescente para uma evangelização ou para qualquer religião, do que você já criar ele dentro desses preceitos, né? É bem mais difícil. E a gente estava comentando antes do programa a questão daquelas crianças mais difíceis, que a gente vê que já tem uma característica mais violenta, que já vem com aquela personalidade que você vê que não é dessa vida, que ele traz de outras vidas. E também é muito difícil para o evangelizador também lidar com essas questões. Como é que vocês fazem isso? Bom, Lida, é assim, realmente é vamos dizer assim, mais difícil, mas eu acho que para nós, evangelizadores, é o maior desafio. Para nós, é a melhor forma de você poder trabalhar a doutrina espírita. Porque aquele aluno que é o fácil, que é o tranquilo, calmo, você dá aula tranquilo, sossegado, aí você fala, ufa. Agora, aquele que te dá esse trabalho, entre aspas, é o que faz o quê? Porque faz você se dedicar mais, faz você ir atrás, faz você procurar como que você pode lidar com essas crianças. Uma coisa importante que geralmente acontece com isso é a falta do quê? Do afeto, a falta do carinho, a falta do contato dos pais para com o filho. Por quê? Muitas famílias, o pai e o filho, quando começa a crescer, tem muitos pais que são traz aquele machismo, aquela coisa dentro deles, não abraça o filho, não beija o filho, não abraça a filha, não beija a filha, está voltado só para trabalhar, eu tenho que trabalhar, levar o sustento para minha família e pronto, chega em casa, só um oi, não tem aquele contato familiar, não tem aquilo lá. E muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a observar, porque muitas vezes eu percebo isso, é a falta de carinho, porque quando os alunos chegam, então você está na porta para recebê-los, então eu recebo, né, eu já, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, né, já tá aí, a gente faz aquela festa, a gente fica tocando música, antes de começar a aula, a gente faz uma festa na nossa aula. Então, eu abraço, eu acolho eles, eu abraço, eu beijo. No início, você vê, tanto aquele que te repulsa, porque você sabe que é aquele que não tem isso dentro de casa. Então, é aquele que traz esse problema. Então, você começa a detectar. Então, eu detecto muito isso. Eles têm essa falta do carinho, do contato. E aí, quando eu começo a mostrar para eles dessa forma, a gente começa a dar o contato, a gente começa a abraçar, a gente começa a chegar próximo, a gente vê uma certa mudança no comportamento deles. Eu tenho um aluno que chegava lá, era super revoltado, bagunçava, ele estava na faixazinha pequena, então chegava na minha faixa etária. E todo mundo falava, nossa, quando você chegar com ele, você vai ver tudo. Desculpa, gente. Mas eu falei assim, não, pode chegar, pode deixar. Quando ele vir, a gente vai ver. Então não era de chegar você, não, você tem que ser assim, você ser o sargento. Não, é o contrário. Como a gente fala, a psicologia reversa, porque ele já está acostumado. Que ele é terrível, ele sempre escuta isso, eu sou terrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele já está incutido nele aquilo lá. Quando ele chega para você, você muda. Então você é bom, você não vai fazer, ele vai chegar e falar assim, eu quero fazer isso. Não é que você vai deixar ele fazer. Aí você começa a acolhê-lo, você começa a acolher e você percebe isso. Há essa falta de, vamos dizer assim, de dar a continuidade do que eles aprendem dentro de uma casa espírita. Posso dizer isso por quê? Porque eu vejo aluno que chega lá, super, vou dizer assim, de um aluno que ele chegava, ele não participava da aula, ia, não ia. Uma vez a mãe chegou e falou para mim assim, olha, eu quero que ele venha, ele tem que vir, que ele é obrigado a vir, ele tem que vir, eu quero que ele venha. Mas só que ele não quer vir, ele foge, ele faz isso, faz aquilo. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu olhei para ele, eu vi ele com uma camiseta do Palmeiras. Aí eu falei assim, bom, ele é palmeirense. Eu posso falar com ele de futebol, mas tem um detalhe, eu não suporto futebol. Eu detesto futebol. Falei, agora, como que eu posso conversar com uma pessoa se eu não sei futebol? É o que eu fiz. Como eu trabalhava na época no escritório era uma associação de cheque regional todos os dias, eu passei, naquela semana inteirinha, eu li sobre esportes. O Palmeiras jogava na quarta-feira, assisti o jogo do Palmeiras. Quando chegou no sábado, ele chegou, né, todo, aquela cara fechada, aí eu... boa tarde, né, toda a minha recepção, eu falei, e aí, nossa, seu Verdão deu um show na quarta-feira, ele já me olhou diferente, e então ele começou comigo com 7 anos, hoje ele está com 16 e está na mocidade, ele continuou, então cabe o quê? Também ao evangelizador detectar isso,
Mas, é como eu digo, a gente já gostando nisso do programa, eu falo tudo de bom para eles numa sala de aula. Falo sobre Jesus, falo sobre a humildade, a caridade, como você tem que ser com o próximo. Então ali ele tem toda essa essência, toda essa verdade, essa luz, ele está naquele momento. Só que aí ele chega na casa dele, é tudo o contrário. Os pais fazem diferente do que eles aprenderam. Então começa a gerar o que também neles? Conflito. Por isso que muitas vezes eles também não querem ir. Porque eles falam assim, poxa, lá eu aprendo uma coisa e chego em casa, uma outra forma. Eles não estão dizendo isso. Porque o que eu acho que as casas espíritas deveriam fazer? Quando tem um dia de evangelização infantil, ter o trabalho para as crianças e para os pais. Para que eles possam andar juntos no mesmo ideal. Para que eles possam andar juntos na mesma forma de pensar. Quantos pais chegam, a Thaís está aí, ela está ouvindo o programa e ela vê que é verdade. Quantos pais chegam que jogam os filhos lá e saem? Não ficam, de repente, para assistir a palestra. Na casa André Luiz como tem a Como palestra. se fosse uma creche, na verdade, creche, né? Para assim. deixar os meus 5 minutos de Isso, sossego. Joga lá e vai embora. Quantas vezes os pais não voltam, que aí você tem que ligar, ainda bem que a gente tem cadastro, a gente tem que ligar para os pais. Tem pai, uma vez, sabe onde que estava? Jogando videogame. Esqueceu o filho lá na evangelização. Então a gente tem que ter esse trabalho. Nós fazemos um trabalho lá, tem 2 psicólogas que trabalham com os pais, mas nem todos querem participar. Porque os pais têm essa visão. Então é aquilo que eu falei com você. O filho é problemático e acha que a evangelização vai resolver. Joga o filho lá, não, porque a evangelização vai resolver. A evangelização ajuda. Mas o pai também tem que ajudar, porque se uma criança ela cresce ouvindo, você não presta, porque você é terrível, porque você é isso. O que ele vai ter? Qual é a essência que ele vai ter dele? Eu não presto, eu sou terrível, eu sou horrível, eu não vou para frente. Então, o intuito da evangelização... Eles já acham que eu sou assim, né? Para que eu vou mudar? Para que eu vou mudar? Mas aí tem um livro do Valdo Vieira, que chama Conduta Espírita. Aí tem um capítulo 21 sobre evangelização. E lá ele fala de uma forma, né? Eu falo que é Jesus falando para os pais, que é obrigação dos pais levar as crianças para a evangelização, quer queira, na Igreja Católica, no Centro Espírita, na Umbanda, no Evangélico. Por quê? Porque, como diz a prece do início, eles são os espíritos que vão dar continuidade. Então eles têm que crescer com uma bagagem do quê? Da humildade, com um exemplo de quem? De Jesus. Ter Jesus como seu exemplo. E para isso acontecer, ele tem que ter o quê? A base. E qual é a base? É a família. A família tem que comungar junto dos mesmos ideais. A família tem que enxergar a mesma coisa que aquela criança está enxergando. Porque ele já tem um conflito de quando ele chega na escola, que muitos amiguinhos deles não pensam da mesma forma que ele. Muitos amigos deles não têm a mesma visão. Então eles começam a ver. Então eles passam, eu gosto muito quando eu dou aula sobre humildade, sobre caridade, que aí eu conto muitos exemplos e falo de um exemplo meu, que isso aconteceu, porque eu acho que é para você incentivar, não é para dizer assim, que eu sou o bom ou sou o cara, mas é para poder mostrar, que eu falo para eles que um dia estava muito frio, eu estava voltando, né, até da semana onde eu trabalhava, já era quase madrugada, e estava um dia que estava muito frio, o ônibus super lotado, aí entrou um mendigo no ônibus, né, com aquele odor, que ninguém, todo mundo saiu de perto, e eu fiquei perto dele, e eu vi que ele se encolhia porque ele estava morrendo de frio. E eu tinha uma blusa, que meu corpo você vê, né? Um corpo lindo, maravilhoso, que era a única que servia para mim. E eu olhei aquilo e falei assim, eu não posso deixar esse cara passando frio, porque eu vou descer do ônibus, só descer essa ladeira que a gente tem perto de casa, eu vou me esquentar. E esse cara vai ficar na rua. Tirei minha blusa e deu para ele. E dei para ele. O que ele fez? Ele catou a blusa, abraçou, beijou. E falou uma coisa que eu nunca imaginei que ele ia falar assim. Você deve ser espírita, porque só um espírita faz isso. Eu falei, nossa, que coisa, né? E ele pegou, agradeceu e desceu. E eu conto isso para os alunos. Para o quê? Para eles verem, para eu também passar para eles exemplos. E aí, toda vez que você vai ter uma aula, aí eles falam assim, olha, essa semana eu fiz isso, olha, essa semana eu fiz aquilo, olha, tinha uma pessoa no semáforo assim, minha mãe foi lá, deu comida. Que às vezes eu falo assim, você pode até dar dinheiro para a pessoa, mas eu falo assim, eu acho mais fácil você dar comida, porque a pessoa, ela vai se alimentar, ou você dá uma roupa, do que dar dinheiro que você não sabe que final vai levar aquilo lá. Mas a comida você sabe, ela vai comer. A roupa você sabe, ela vai usar. Então, você vai passando isso para as crianças, eles vão crescendo com isso aí. Eu posso dar um exemplo? Tem uma evangelizadora que fica conosco, que é a Rosângela, que tem a filha dela, a Natália, que foi minha aluna, e ela lembra, e eu não lembro, hoje ela está com 13 anos,
ela foi minha aluna com 7 anos, que era a aula de ação e reação. E aí, geralmente eu faço brincadeiras com ele. Eu fiz uma brincadeira da bolinha de ping-pong. O que é? Quando você faz uma boa ação, você joga a bolinha, batia na parede e voltava. Então tudo que você faz volta para você, tanto bom como ruim, tanto bom como ruim. Eu não lembro dessa aula, pois a menina tem uns de 13 anos, e a mãe dela fala que às vezes quando ela vai perder o controle, ela fala assim, lembra da bolinha de ping-pong. Então são coisas que você começa a levar para eles. Para quê? Para que eles possam entender. Tanto o jovem, o que acontece? Eles, vamos dizer assim, quais são os conflitos deles hoje? São os amigos, porque agora começam aquelas influenciações. Eu saio, vamos para festa, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá. Quando você tem uma criança, que ela começa desde pequena, e quando ela vai crescer, vai chegar um momento que ela vai ter aquele momento dela de decisão. Se aquilo para ela é bom ou não. Quando eu dou aula, você fala, André, 7, 8 anos, você fala sobre drogas, eu falo sobre drogas com eles. E o que a gente faz? Tem eu e a Thaís, nós contamos uma história para eles. Aquela história que daí, é sempre a mesma história, mas a gente sempre muda o personagem. Fica uma pessoa que ela queria montar um livro, que ela quer montar um livro, e ela conta a história dela nesse livro, a gente vai contando a história, e conta, e fala sobre drogas, sobre isso, sobre aquilo, que eu falo para eles. Por que nós estamos falando isso para vocês? Hoje vocês têm 7 anos. Porque amanhã, quando vocês tiverem seus 17, 18 anos, que forem oferecer algo para vocês, se vocês verem que é errado, vocês vão lembrar que quando vocês tinham lá 7 anos, 2 doidinhos que estão dando aula para vocês, né, a gente fala para eles, contaram para vocês que isso era ruim. Então, quando você chegar nessa certa idade, você vai ter o poder de decidir se aquilo é bom ou não para você. Mas para tudo isso acontecer, é um trabalho que tem que ser em conjunto, um trabalho mútuo. Como eu falo, começar da família, a família querer trazer, e insistir, eu não quero ir. Eu tenho um aluno também, outra história, gosto de contar essas histórias. Lógico, pode ficar à vontade, viu, André? Que para mim marcaram muito e que é legal. Tinha um aluno que ele entrou, ele tinha ele e a irmã dele, ele entrou e faltou uns dias, e normalmente quando começa a faltar os alunos, a gente liga para os pais. A gente liga para os pais, pergunta o que está acontecendo, muitos voltam, alguns voltam. E a mãe, como levava a irmã, falou assim, cadê o fulano, né? Acho que era Matheus, o nome dele. Eu falava, Matheus, cadê o Matheus que não veio? Ele não quis ir porque ele tá jogando videogame. Ele não queria ficar de videogame, é difícil trazer ele de casa. Falei, traz ele semana que vem. E preparei uma aula de videogame, só que era o videogame de Jesus, para poder explicar o momento do videogame, o momento do estudo, o momento disso, o momento daquilo. Só que na semana seguinte ele faltou, mesmo assim, eu dei a aula. Na outra semana ele veio. Só que eu peguei e falei assim, bom, ele veio, só que eu não, já dei a aula, mas eu sei que eu vou falar. Eu falei assim, a minha sorte é que eu tenho fontes, que são os meus sobrinhos. Corri com eles, vim falar tudo sobre jogos. O que tá jogando, o que não tá, né? Cara do Xbox, o Nintendo, aqueles últimos aí gerações, eu falei, quero saber todos os jogos. Então, quando ele chegou na sala de aula, eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, nossa, hoje vi um jogo lá que é assim, eu vi que ele já ficou atento no que eu estava falando. Eu estava conversando com o outro para chamar a atenção dele. E chamei a atenção. E aí eu comecei, quando ele veio perguntar para mim se eu jogava. Eu falei assim, não jogava, eu não jogo, deixa meu sobrinho jogar. Eu gostava muito daquele Mortal Kombat. Eu falei assim, olha, mas não vão jogar, porque não é bom. Eu falei, eu gostava muito do Mortal Kombat. E só que daí o que eu trouxe? Eu trouxe ele para a evangelização através disso. Eu falei assim, eu vou usar o jogo, mas eu vou trazer ele. É como se fosse aquela barganha, né? Trouxe ele. Hoje ele não está mais na evangelização, porque eles mudaram para o sul. Mas ele foi aquele ano todinho. Ele jogava, acho que videogame, acho que até se preparava para a evangelização, ia para a evangelização, e depois, quando ele voltava, ele continuava a jogar. Então, o importante da evangelização é isso, é você fazer com que, desde criança, vamos dizer até o jovem adolescente, eles passam a ter a visão, que eu posso dizer assim, do bem. Porque quando você fala de Jesus, eu adoro falar de Jesus, acho que é a coisa melhor que tem. E toda a minha aula, o tema não é sobre Jesus, eu coloco Jesus. Tudo eu coloco Jesus em toda, é Jesus, Kardec, toda a aula. Por quê? Para eles levarem isso para frente. Porque quando você coloca Jesus, porque tem criança, se você vai falar para Jesus, ela vai falar que Jesus não é exemplo. Ela não quer seguir aquele exemplo de Jesus. Por quê? Porque ela não conhece. Ela conhece, vamos dizer assim, o superficial. Não que eu sou o conhecedor, profundo conhecedor de Jesus. Mas eu levo para eles o quê? O bem que Jesus traz. O caminho que Jesus trilha para que nós possamos segui-lo, para mostrar. Porque amanhã
Eles vão ter decisões. E eu falo muito, amanhã quem estará aqui são vocês. Amanhã quem vai fazer o nosso Brasil continuar sendo o coração... Coração do Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Tá, ajuda aí, Thaís, ajuda aí. Coração do mundo, Pátria do Evangelho, uma coisa assim que já deu até branco. São eles que vão continuar. São eles que vão fazer a diferença. Então nós temos o papel do evangelizador, e a evangelização principal é isso, é trazer para eles essa questão, essa forma, eu digo, dentro da doutrina espírita. Com relação a outras religiões, nós conversamos no início do programa, o que eu acho importante, todo tipo de religião tem que ter isso. Todo tipo de religião tem que, vamos dizer assim, evangelizar, catequizar o seu jovem, desde pequeno, para ele ter uma conexão. A Umbanda, eu acho que seria muito interessante, como que seria a Umbanda você falar sobre os orixás com eles, trazendo na base religiosa, mas você colocando Jesus, caminhando junto com esses orixás. Assim, porque não é assim, eu, né, e tudo que eu aprendi não tem como não conectar, está tudo interligado. Só que assim, veja, o programa a gente fala com adultos, né, então você vê que a gente consegue fazer esse link, mostrar a energia do orixá, né, nas coisas que acontecem. Para a criança, eu acredito que deveria ser com palavras, como você falou, trazer, né, esse conhecimento lúdico, concreto, né, mas assim, mostrar para ele, tá vendo essa folha, como é, como não é, tem que ser assim. André, antes de eu deixar você continuar, não, sim, claro. A Thaís, ela tá dizendo o seguinte: André, além de evangelizar, é amigo e companheiro. André, você, além de evangelizar, é amigo e companheiro das crianças. Parabéns, Lede e ao André, estou adorando o programa. Thaís, muito obrigada. Thaís é sua amiga. Isso, minha companheira. O Alexandre Crispiniano está dizendo o seguinte, que a Júlia, né, ele é um bandista, o Alexandre, ele vive em cursos, etc., que a Júlia já adora a Umbanda e já se sente em casa dentro da Umbanda. Mas, Alexandre, a Umbanda, ela deixa muito a desejar nessa questão da doutrinação, da evangelização, teologia. A gente estava conversando antes do programa como é fundamental ter a teologia, você saber, né, até mesmo a história das grandes religiões, como nós chegamos aqui, né, essa questão histórica, a gente estava falando do Martim Lutero, eu estava falando do anglicanismo, para a gente criar uma opinião, até mesmo para se fortalecer na nossa religião, na nossa fé, a gente tem que conhecer historicamente o que aconteceu. E infelizmente, alguns segmentos deixam a desejar nesse sentido. A Silvia, né, ela disse o seguinte: eu comecei levando minha filha desde pequena, junto, na igreja, na missa, e a forma que achei de ensinar o povo o caminho de Deus e a importância de frequentar a igreja, de ter uma religião. Então, ela colocou ela na igreja católica, desde pequenininho, levava, acompanhava, e agora a filha dela já está fazendo a crisma. Foi o que a gente falou, a mãe acompanhava, a mãe levava, né? Então, a filha vai com a mãe vai na missa, a filha vai na crisma, ou vai na catequese. Eu lembro que, como você falou da questão das drogas, eu fui no encontro de jovens, acho que eu tinha a idade do meu filho, uns 14, 15 anos, eu nunca vou me esquecer. Eles colocaram a gente numa sala e levaram, né, um jovem, né, que ele estava se recuperando das drogas, ele deu o depoimento dele, na época, gente, faz muito tempo isso, assim, abafa a idade, mas assim, ele tinha HIV positivo, ele falou que como ele começou, então aquilo é uma história, como você falou, essas histórias marcam demais, então você vê a pessoa ali, praticamente 2, 3 anos só mais velho que você, dizendo, né, o que levou, o que fez, ele chegar nessa vida, e ele ali dando depoimento para que aqueles jovens não seguissem pelo mesmo caminho, fez muita diferença para mim, algumas opções, porque a gente tem aquele momento que a gente tem um amiguinho que fala, vamos lá, vamos fazer, né, e não tem como a gente dividir o fundamento religioso
do que a gente vive na sociedade hoje. A nossa sociedade, ela está muito, muito pesada, muito cruel. A gente vê aí rede social, a mídia televisiva, né, assim, o momento que a gente está vivendo é um momento muito triste, muito pesado, não só para jovens, como para adultos. O interessante, André, é que se você tem, né, uma base religiosa, a gente estava falando sobre isso também, a questão da fé, a fé te dá limite, né? Se você não tem uma fé, se você não coloca ali, né, que a sua vida tem ação e reação, que, né, você tem a bolinha de ping-pong que você vai jogar ali e você vai receber de volta, se você não tem essa ideia de que tudo que você faz tem uma consequência, você fica uma pessoa sem limites, né? Então é muito, muito, muito importante tudo isso. O Mauro, ele mandou aqui um áudio pra gente. Espera aí, deixa eu ver. O que ele mandou? Sabe como é que é? Quem sabe faz ao vivo e quando chega a mensagem a gente tem que estar preparado. Bom dia, Leida. Bom dia, André Tereniak. Bom dia, ouvintes do programa Agenda Planeta. Boa noite, pessoal do Japão, né? Do mundo inteiro também. Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças aqui que frequentam a Fraternidade Ogum-Beira-Mar. Desde o início da minha trajetória na Umbanda, eu sempre me preocupei com as crianças. Só que, efetivamente, a Fraternidade Ogum-Beira-Mar não tem um grupo de evangelização infantil, um grupo de doutrina infantil, assim como a gente possa dizer. Eu tenho uma preocupação grande. O que acontece? Eu gostaria de formar esse grupo. Então, André, eu gostaria de contar contigo, fazer uma reunião entre mim, você e a Leida, e a gente está concretizando isso já a partir agora de fevereiro. Talvez uma atividade lúdica de 1 hora, a gente combina se durante os trabalhos um médium se destaque para estar fazendo esse trabalho numa sala específica e a gente conversa sobre isso. Mas eu gostaria de falar que esse programa veio ao encontro de um dos projetos aqui do centro. E eu estou muito feliz que essa energia está se espalhando, está ali concretizando mais um grupo de doutrina, de evangelização infantil nos centros aí, dentre os ouvintes daqui da rádio, né? Tá certo, eu vou aguardar vocês. Um abração e um bom final de semana, um bom sábado aí para todos. O Mauro, ele tá, olha, já fica aí o convite, André, vai ser, assim, vamos precisar do seu suporte, né, pra colocar, porque assim, ó, falar é fácil, né? Meu irmão, ele fala, Leda, escuta o seu programa, eu acho fantástico. Aí ele me cobra, você não vai fazer aquilo que você falou no seu programa? Eu falei, tá bom. E ele falou assim, olha, avisa que eu também frequentei evangelização durante a infância e adolescência, mas na igreja adventista. E ele sempre estudou em colégio católico, e foi tudo maravilhoso. O Nicolas também, ele vai agora iniciar o primeiro colegial no colégio católico, a gente fala muito sobre isso, e quando eu fui fazer a matrícula, eles já falaram, olha mãe, a gente reza, a gente faz, né, todo um estudo, né, referente à religião, e eu achei fantástico, porque falta isso nas crianças, deveria ter mais. Eu acho que a base doutrinária é muito boa. Que mais? Eu tô olhando aqui, tem um recado, que não esquecido, que a Luana e o Kaique, que são meus irmãos lá na Fraternidade Ogum-Beira-Mar, estão escutando o programa, estão mandando um beijo. Muito obrigado pela audiência, Luana e Kaique. Assim, muito bom saber que vocês estão conectados conosco. A Luana também tem um filhinho, né? Ó, Luana, você vê a importância aí da gente evangelizar as crianças, a importância não é só ir lá e frequentar, né, tem que ter essa a participação dos pais, né, que a gente parou nessa parte, né. Super importante, é isso mesmo. Bom, deixa eu primeiro responder ao Mauro. Mauro, bom dia. Sim, como uma vez você falou para a Leida, quando ela te fez o convite lá para falar do Exu e da Pombagira, então aceito o convite. Convite aceito, podemos ter essa reunião sim, dou todo o suporte, o que for preciso para que vocês possam implantar esse novo projeto aí na casa de vocês. Como nós estávamos comentando a importância dos pais, mas você comentou uma coisa que eu achei também de suma importância falar com relação à religião também,
que é o ponto de fé. Todos nós temos que ter o ponto de fé, porque aí nos leva à religião, porque realmente nos faz ter uma crença, independente de que seja o pessoal que é da doutrina espírita, o pessoal que é evangélico, que é adventista, católico, evangélico, não importa. Todos nós, desde a criança até o adulto, até a terceira idade, a segunda idade, temos que ter o nosso ponto de fé. Por quê? A fé, a religião, como diz a Leda, ela vai nos dar o limite de que nós temos que acreditar, o limite de até onde eu posso ir. Porque se você é desprovido disso, se você não tem isso daí, você está perdido. Você falou uma coisa muito legal, que eu até ia comentar para você, eu não posso esquecer de falar que eu fiz essa pesquisa. Eu fiz uma pesquisa assim, quando você vai falar sobre o bem, boas ações, não tem uma repercussão. A repercussão é mínima, vamos dizer assim, um falou, outro falou, você pode até ver às vezes, para próprio compartilhamento dentro de um Facebook. Ou tem a Karine que está nos ouvindo, ela fala umas coisas que eu acho bem interessantes, às vezes, que eu trago para mim, penso, e é uma verdade. Ela, às vezes, vai Rock in Rio, por exemplo, milhões de pessoas lá, ela fala assim, ela olha para mim e ela fala assim, você já imaginou se essas pessoas fizessem agora uma oração? Olha que fantástico que seria. A minha mãe fala a mesma coisa se fosse numa conotação política, que eu não vou falar no programa, mas ela fala, já pensou se todo esse povo aí parasse e pedisse tal coisa? Sabe, então é uma coisa assim, sabe, é uma coisa que você olha e você fala assim, então realmente tem essa questão de você faltar para esse pessoal. Eu vou dizer assim, peguei um vídeo no YouTube do Chico Xavier e um do Divaldo Franco, uns vídeos aleatórios, e fui ver o tanto de visualizações e o tanto daquilo lá foi divulgado. Pesquisei informações de reportagens sobre o Chico Xavier e analisei o tanto que foi dito. Do Divaldo, que nós temos, é um médico que está aí hoje, né, entre aspas, substituindo, quero que, né, quem esteja escutando, né, entre aspas, não é que está substituindo o Chico, tá? Não é que pessoas brigam comigo porque às vezes eu falo isso, mas que está em evidência, que está trazendo para nós o consolo do mestre, Divaldo, e viu tanto que é visualizado, tanto que tem de reportagens dele. Só que daí, de repente, umas semanas, sai um vídeo sai uma reportagem lá, chamada Vai Malandra. Aí, eu fui ver, né, é estrondoso. Bilhões de visualizações. Que você não acredita, você fala assim, gente, eu não acredito nisso. Vou ser bem sincero, não assisti, eu não sei o que é, porque eu não sei se, para mim, né, para todo mundo pode até ouvir, que às vezes eu tenho dificuldade com isso, se para mim é um defeito ou uma qualidade. Eu não assisto mais TV. Eu assisto filmes e esportes. Raro eu assisto o SPTV, que agora eu estou em casa, né? Eu assisto o SPTV que minha mãe assiste na hora do almoço, porque eu não assisto a notícias. Porque eu acho que isso não me leva a nada. Você fala assim, André, mas e política? Não, André. Mas o que acontece? Quando eu estou na evangelização, aí eles falam de um assunto que está acontecendo. De repente, criança, que nem quando você comentou das crianças outro dia, das crianças que tinham sido mortas lá, da creche, eu não sabia. Para você ver como são as coisas. Eu soube porque você falou, você deu uma prévia do programa que você falou comigo, que eu lembro que você mandou um áudio, né? Você deu uma prévia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque nós falamos sobre a questão desencarne de jovens, né, de formas violentas, né? Isso mesmo. Aí eu falei, do que a Leda está falando? Peraí. Aí fui pesquisar para saber o que era. Então eu tenho essa dificuldade, eu não sei, posso dizer para você que tem uns 6 anos para cá que eu perdi esse interesse por TV. Por quê? Porque traz, como você fala, traz tanta coisa ruim, eu não vou a fundo, eu vejo a notícia, eu vejo o cabeçalho, eu vejo, né, o chamado daquela notícia. Informa, né? Eu me informo, mas eu não me aprofundo. Por quê? Porque, como você falou, é uma coisa tão violenta que a nossa juventude, ou o próprio pessoal, vamos dizer assim, os mais velhos, né, eles estão perdidos. Por quê? Porque faltou essa fé religiosa. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, uma coisa que aconteceu, tá vindo da padaria, eu cheguei e falei assim, nossa mãe, muito obrigado por tudo que a senhora fez. Ela olhou assim para mim, o que foi? Eu falei assim, olha... Ela ficou até chocada. Eu falei assim, olha, a senhora, eu aprontava, a senhora chamava minha atenção, a senhora batia, a senhora colocava de castigo, a senhora fez isso e aquilo, né, tanto para mim quanto para minhas irmãs, né, para o meu irmão, a senhora fez tudo isso, e olha o que nós somos hoje. Eu falei, eu vi uma cena agora, né, que me deixou chocado. Pessoa conhecida,
jovem, com um namorado, e o namorado meio assim, aqui manipulando a pessoa, empurrando, fazendo ela fazer coisas que não eram, sabe, assim, catando ela no pescoço, sabe, e falando grosseiramente com ela assim, e deve ter uns 15, 16 anos essa pessoa. Aí aquilo me chocou, eu falei assim, meu, que ela se permite passar por isso? Por que ela se permite? Aí eu fui, não estou, assim, pessoal, não estou querendo julgar ninguém, não estou querendo dizer que a minha família é certa, ou a da Leda é certa, não. O que eu pensei? Aí eu fui ver o histórico da família. E justamente isso. Ninguém lá você vê, de repente, praticando uma religião, uma fé. Por quê? Porque dentro da família tem esse histórico dessa violência gratuita. Então, isso traz o que para mim? Uma visão para eu começar, de repente, a pensar. Eu falo assim, aí eu acho que André, eu acho que eu estou fazendo uma coisa certa. De repente, trazer para essas crianças, trazer para esses jovens, trazer para esses adolescentes, porque a maioria que estão hoje nas casas André Luiz, que chegaram lá na adolescência, passaram pela minha aula, eu estou há 10 anos lá. Então tiveram aula comigo, alguns não, mas alguns tiveram aula comigo, ou então me conhecem, porque, como a Thaís falou, eu sou amigo de todos, eu abraço todos, eu cumprimento todos, eu falo com todos. Não é meu aluno, mas eu cumprimento. Quando a gente agora a gente vai começar em fevereiro, a gente faz uma recepção com eles, então eu vou lá, eu enfeito o lugar, sabe, eu decoro, faço tudo legal, porque eles chegam e a gente faz a gente abraça todos eles. Festa das crianças eu me fantasio, sabe, eu coloco fantasia, e desde o pequenininho até o jovem, eles ficam encantados com as coisas que eu faço, né, para chamar atenção, assim, as pressões que eu faço, porque para trazer eles, então, às vezes eu pego certos exemplos fora, e vejo e falo assim, aí falta religião. Então, às vezes assisto um filme, algum seriado, alguma coisa que eu olho assim, eu falo assim, nossa, tudo bem que é uma ficção, mas você fala assim, mas se colocasse ali um pouquinho a base da religião, o ponto de fé, algo para que a pessoa, sabe, se ligar a Deus, se religar a Jesus, se religar a algo bom. Porque não adianta eu fazer o bem se eu moro no lugar de ter o mal, mas se você faz o bem e onde você mora, você transformar esse lugar, é porque, como você vai conseguir transformar? Porque você teve uma base religiosa, uma base de religião, não importa ela, para você ter o seu limite de onde vai a sua fé. Isso é importante. Agora, voltando dos pais, tem que ter a participação dos pais. Os pais têm que compreender, os pais têm que entender. Eu ia trazer, mas eu acabei esquecendo, ficou até lá embaixo, eu ia trazer a questão do que eu te falei, do capítulo 21 do livro Conduta Espírita, onde lá há o convite dos pais para os filhos. Porque o filho não quer ir, insista. Ah, vou obrigar. Obriga, mas obriga de que forma? Pode ser na forma da barganha. Ah, eu não vou porque eu quero jogar videogame. Tá, então primeiro você vai, aí depois você joga. Ah, eu não vou porque que nem o nosso horário ele é das 3 às 4. De sábado é um horário, aquele horário daqui. Ou você vai para a festinha, ou você vai para o shopping, você quer passear, tá aquele dia calorento, você vai assim, nossa, eu vou ficar fechado numa sala de aula. Mas é importante. Hoje a gente fala assim, imagina, quando eu apanhava quando eu era criança, eu me revoltava, por que minha mãe fez isso? Eu me sujava na rua, chegava em casa, apanhava, porque sujou a roupa, vai ter que lavar a roupa. Mas hoje, na idade que eu tenho, eu sei o quanto isso para mim foi valoroso, o quanto isso foi bom, não foi ruim. Não cresci revoltado, não cresci aquela pessoa assim, odiando. Para mim foi importante, como para minhas irmãs, eu tenho certeza, porque eu vejo que os filhos delas passam pela mesma educação que elas tiveram. E eles são pessoas de boa índole. Hoje eles não frequentam o centro espírita, não frequentam, mas a minha irmã, as minhas irmãs, elas trouxeram dentro dela, elas podem passar para eles o que foi aprendizado que elas tiveram, com a minha mãe ou comigo, com o que elas viram ao redor delas, para elas passarem. E é o mesmo com o que tem que acontecer com os pais. Os pais poderiam frequentar uma religião, seja ela qual for, e levar os filhos e dividir entre a família. E isso é muito importante, eu falo, é muito importante a evangelização. Eu falo que a evangelização mudou, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito reservada, eu era muito introspectivo, eu era uma pessoa assim muito, sei lá, e quando eu entrei na evangelização, uma que eu detestava, que me chamava de tio, eu falava, pra que tio? Aquela questão de envelhecer, né? Tio, nem meus sobrinhos me chamam de tio, né? Fala, os outros vão me chamar de tio. E quando eu entrei na evangelização, eu posso dizer que eu descobri quem eu sou. Aí eu me descobri. Aí eu vi realmente quem eu sou. Aí eu comecei a despertar.
como você, fui procurando aprender, fui procurando, e hoje, qualquer criança que vê, ela se afeiçoa a mim. Por quê? Porque eu sei lidar. Então eu sei lidar com a criança do bebezinho a 18 anos. Porque eu fui atrás, eu fui conviver, eu vejo as dificuldades dele. E eles têm muita dificuldade, e você tem que se colocar no lugar deles para você poder ajudá-los. E ajudar a família. De que forma você vai ajudar a família? Chama um pai, uma mãe, mas isso dizendo para quem está na evangelização. E conversa com eles, mostra para eles a importância do que é. E pais que estão aí, levem os filhos, mostrem para os filhos a importância de Jesus na nossa vida. Não estou dizendo aquele Jesus, como é que a gente fala, né, bitolado, que fica assim, porque é Jesus. Não, os ensinamentos que ele nos traz, a forma com que eles, como a Julieta falou no início do programa, e a gente falando fora, nós vamos brotar uma sementinha. Você colocou a sementinha, você pode achar que ela não está germinando, que ela não tem fruto, mas vocês vão ver no futuro. Nós temos dois evangelizadores que estão conosco agora, 3, são 4, são 4, André. São 4, que é o Lucas, o João, o Vitor e o Murilo. O que eles foram? Alunos da casa. Eles foram alunos de evangelização, começaram cedo. Hoje todos eles estão com 18 anos. Onde que eles estão hoje? Dando aula. Então, o que aconteceu? Então, tudo que a gente plantou está florescendo agora. É agora que está acontecendo, vamos dizer assim, o resultado de tudo isso. E olha a importância. E eles se predispõem todo sábado, estarem lá conosco trabalhando. Então, pais, vejam, mães, tios, responsáveis, seja quem for, a importância da religião para a família. Começa de nós, pais, para a gente passar para os filhos, para que nós tenhamos amanhã um futuro melhor, para que nós tenhamos amanhã uma coisa divina. Para quando tiver uma notícia de Chico Xavier e Vai Malandra, Chico Xavier ganhar da Vai Malandra. Não sei se está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim, assim, o número, a procura, né, pela mídia. Para ver que o bom, a coisa boa, ela é tão boa, que infelizmente ela não é tão propagada. É mais propagada aquilo que denota tudo aquilo que a gente aprende do que aquilo que é o bom para nós. Sim. André, o interessante aí, né, fazendo uma complementação, é que hoje, né, a gente fala fundamentar a família. Eu falo muito da minha família, você é automático, que as suas irmãs têm segmentos religiosos diferentes do seu, e mesmo assim, o recadinho da Karine para você. André, eu sou muito grata a você por ter plantado dentro do meu coração a semente da fé e da crença desde pequena. Hoje passo para os meus filhos todos os seus ensinamentos. Gratidão, gratidão. Karine. O Michel Reis, se eu não me engano é a esposa da Karine, disse: André, obrigado à época pelo tempo dedicado ao evangelho que fazíamos em casa. Muito obrigada. Então é assim, você é um semeador, né? Com certeza você é um semeador. Você é aquele que coloca aí a sementinha e que eu espero realmente que a gente encontre mais pessoas como você semeando, né, essa luz, essas palavras. A gente sabe que tem muita gente do bem aí buscando tudo isso, né? O intuito do nosso programa é esse, levar o papo, né, a conscientização independente. Eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu sou um bandista, meu filho é um bandista, e eu quisesse colocar ele para fazer evangelização lá na André Luiz, como ele seria recebido? Com todo amor e carinho. Depois eu vou te mostrar umas fichas que eu tenho, que eu faço a parte do cadastro dos alunos da evangelização. Nem todos são espíritas. Tem evangélicos, tem católicos. Não colocaram ainda a religião Umbanda, mas não são só espíritas que fazem evangelização infantil. Nós temos lá de todos os tipos. Vão ser recebidos com todo amor, com todo carinho. Eles vão ter o mesmo, não tem diferencial. Tanto é que lá a gente não começa assim no final do ano e a pessoa termina. Não. Todo ano ela pode entrar. Ela tem um ano de fevereiro a dezembro, a novembro, para poder entrar dentro na evangelização. Que ela vai receber da mesma forma. Nós vamos explicar para ele. Toda criança que chega no primeiro dia, a gente explica: olha, aqui é uma casa espírita, é assim, fazemos assim, assim, assim.
E então ele vai se identificar com aquilo lá. Então, a partir daquilo, ele vai começar a ver como que é. Mas aí, se a pessoa, por exemplo, vai entrar uma pessoa de Umbanda, eu ainda não tive essa oportunidade, gostaria de ter, mas aí a gente fala um pouquinho, posso dizer para você assim, que dos 3 aos 10, nós não falamos de outras religiões. Por quê? Nós até falávamos para eles. Só que de repente teve alguns evangelizadores que acabaram não concordando, porque eles não tinham como passar para as crianças, de uma forma mesmo que seja lúdica, a questão de outras religiões. Não tinha como passar para eles. Eles tinham essas dificuldades. Então, a partir dos 11 aos 18, eles têm contato de saber quais são as outras religiões que existem. Mas é legal, se isso acontecesse, ia ficar muito feliz, muito feliz. Por que eu fiz essa pergunta? Porque da mesma maneira como nós comentamos que na fraternidade a gente não tem ainda, né, esse espaço, etc., de repente, né, temos ouvintes aí que têm vontade, porque às vezes é muito difícil conversar com o filho e você introduzir essa semente, né, da religiosidade. Então, de repente, por mais que você seja um bandista e você quer que seu filho tenha uma base, eu sigo a doutrina de Allan Kardec. Então, veja, não estou fugindo ali, né, ao que eu acredito, apesar da minha ritualística ser diferente. Poxa, procura, né, a evangelização nas casas André Luiz ou em qualquer outro lugar que o assunto vá realmente ali de encontro ao que você acredita, e assim, passa o endereço de vocês, né, quem sabe aí a gente tá jogando uma sementinha, porque, gente, infelizmente hoje, né, os centros, né, umbandistas, candoblecistas, né, que tem essa ritualística diferente, não estão realmente... não comportam, até pelo modo do trabalho, horário, às vezes, para fazer essa iniciação religiosa nas crianças, né? E falta muito isso. E de repente, se você falar que as portas, porque a gente tem um certo medo, porque até um tempo atrás tinha muito preconceito. A gente vê a história da Umbanda, que a gente já falou aqui. O Zélio, ele foi barrado lá porque ele estava acompanhado de espíritos, mas isso lá em 1900 e pouco, né? Por espíritos não evoluídos, né? A gente sabe que alguns segmentos kardecistas não aceitam muito essa ideia. Então, eu também não posso colocar o meu filho num lugar onde se pregue a mesma coisa que eu falar mal dos meus irmãos evangélicos. Não posso fazer isso, né? Eu prego respeito entre as religiões no nosso programa. E prego respeito também dentro do... Meu filho acabou de fazer uma brincadeira. Ele virou aqui e falou assim, olha, mãe, eu não quero mais ser umbandista, eu quero ser budista. Eu falei assim, não, meu filho, só quando você fizer 18 anos e for morar sozinho por sua conta, senão você é obrigado a ser umbandista. É óbvio que era uma piada, mas a gente sabe que pode acontecer, né, André? Então, como seria isso? Realmente isso pode acontecer, mas você disse uma verdade. Dentro da doutrina espírita, pelo menos eu vou dizer pelas casas André Luiz, mas todas as casas são assim, mas eu tenho que dizer pela casa onde eu trabalho. Não tem essa de você falar mal de outra religião, ou você fazer o comparativo de outra religião, porque é como eu disse para você, muitos vão lá, são evangélicos, são católicos, de repente pode ser que até que tenham bandistas no meio, mas não dizem por esse preconceito. Quando você faz esses programas que você fala desse preconceito, posso dizer que ainda existe, sim, existe. Eu não presencio, está dentro do grupo que eu vivo, mas eu escuto muitas pessoas falarem. Mas quando você está ali e você está envolvido numa aula, somos todos iguais. Eu tô ali, eu não sei mais do que eles. Nem, por exemplo, quando você está, para você entender, você está com uma criança, você não pode, ela está sentada e você está em pé para falar com ela. Você tem que falar com ela no mesmo nível. Para ela poder ver, para ela poder te entender, para ela poder saber assim, eu sou igual a ele. Porque se você ficar o tempo todo em pé, o tempo todo lá, você está sendo o quê? A ele, você está mostrando que você é o quê? Que você é superior, que você é o grande, mas você não é. Então você está aprendendo junto com eles. O bom da evangelização é isso, porque a gente sempre aprende, então você tem sempre que estar falando com eles no mesmo nível, da mesma forma, mesmo igual. Eu, quando vou para evangelização, porque ela fala que eu sou amigo, porque época de calor, eu tô lá de bermuda, eu fico descalço, porque eles ficam descalços, aí eu fico igual a eles sentam no chão, eu sento igual a eles, participo com eles, mas sempre levando para eles o quê? O lado moral, o lado de
como eu posso dizer assim, para onde tem que seguir. Então eu não faço a distinção. Por exemplo, se é negro, se é branco, eu já tive uma aula, a Thaís vai lembrar dessa aula que a gente teve de uma aluna, ela tinha um problema de síndrome de Down, e ela chegou para ter aula conosco, e nesse dia nós estávamos falando sobre o espírito, perispírito e corpo. Então eu sempre faço o trabalho com eles com fantoche, para representar essa denominação, e eu falava assim, eu não estou atingindo ela não está prestando atenção no que eu estou falando. E eu lá, e falando toda a aula, dando tudo, explicando, né, que nós somos espíritos, que nós somos essência. Fizemos toda a aula, uma aula fantástica, e no final eles tinham que desenhar o que eles achavam que era um espírito. E ela desenhou borboletas, e foi embora. E não veio mais, a gente ligou, a mãe dela disse, nós estamos de domingo agora, tal, não dá pra gente ir de sábado. Tudo bem, passou. E tinha um domingo que estava eu e a Thaís lá na evangelização, que a gente estava dando aula para novos evangelizadores. Estávamos sentados na recepção, e essa menininha passou por nós, e ela olhou para nós, e saiu. Aí a mãe voltou, e falou, nossa, bem que ela olhou para nós, ela chamou vocês, olha, posso dizer para vocês, ela gostou muito da aula de vocês, que quando ela saiu, ela falou assim para mim, que ela ficou apontando assim, eu, espírito, corpo, mas eu espírito. Sabe, isso me emocionou. Eu falei assim, caramba, eu achei que ela não estava prestando atenção. Eu achei que ela captou. A mãe dela falou, a Thaís lembra, ela falou assim, que foi a melhor aula, foi o melhor dia que a filha dela participou da evangelização. Ela sentiu que foi o dia que a filha dela realmente aprendeu. Não que é por causa de mim, ou por causa da Thaís, pela forma como nós abordamos e mostramos para ela quem realmente ela é. Tratamos ela de igual para igual. Não é porque ela tinha uma deficiência que minha queridinha, não. O tratamento foi igual para todo mundo. Então, o bom da evangelização é isso, que todos somos iguais, independente de religião, independente do credo, independente de qualquer isso. Todos somos irmãos. Você pediu para eu falar para você do endereço, você quer falar agora depois? Não, fala, André, tá. Fica à vontade. Então, assim, nas casas André Luiz tem 2 dias de evangelização. Eu não sei o número. Eu sei que é na rua Duarte de Azevedo. Vocês vão na Duarte de Azevedo, aí vocês vão ver lá, Casas André Luiz, tem um nome grande, quase no final da Duarte de Azevedo, um pouquinho antes de chegar no colégio... Como é o nome daquele colégio da Argentina, lá no final? Não sei. Thaís, procura aí, Duarte de Azevedo, por favor. É na rua Duarte de Azevedo. Ela tem várias sedes. Ela tem na Vila Galvão e tem na Vila Gustavo. Então, mas eu vou falar lá de Santana, na rua Duarte de Azevedo. Você está falando para o Brasil inteiro, André. Então bairro, cidade... É o bairro de Santana, na rua Duarte de Azevedo, número 600 e alguma coisa. A Leda está procurando aqui. O horário de sábado, das 12h30 às 16. Por que às 12h30? Porque das 12h30 às 12... das 14h30 às 16. Das 14h30 às 14h50 é a hora do passe, que as crianças chegam para receber o passe. De domingo é das 9 às 10 e das 11 ao meio-dia. Tá? Isso na unidade de Santana, da rua Duarte de Azevedo, aqui em São Paulo. Aí nós temos também ali na rua Major Dantas Cortez, na Vila Gustavo, no início da Major Dantas, paralela com o cruzamento da Avenida Guapira, logo no início da Avenida Guapira, você entrou na Major Dantas, antes de entrar, aí quando termina assim, que começa Adolfo Coelho, é a nova unidade da André Luiz, que eu não sei o número, galera, é só CI, mas eu não sei o número. E tem em Guarulhos, na Vila Galvão, que eu também não sei o endereço, eu só sei, tá vendo? Mas dá pra achar na internet, dá pra achar na internet. A pessoa bem desprovida de informações, desculpa aí. Mas também na Vila Galvão é de sábado e na Vila Gustavo de domingo. Eu queria deixar para vocês 2 livros de grande importância para vocês entenderem mais sobre esse assunto. Um livro é de Heloísa Pires, filha do Herculano Pires. Eu tive uma palestra com elas que eu saí de lá outra pessoa, saí mais leve, porque ela tem uma aura tão divina, tão maravilhosa, que não dá nem para falar, aí se emociona. Como é que é o nome dela? É Heloísa Pires, a filha de Herculano Pires, um dos tradutores do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dela se chama Educação Espírita. Fantástico. Paz,
adolescentes que estiverem escutando nós, tios, tias, todos podem ler esse livro, que é divino, como também Educação dos Espíritos, do Walter Oliveira Alves, também um livro fantástico, um livro que ele traz todas as informações, porque ele traz esse do Educação dos Espíritos, do Walter Oliveira, ele traz a questão das faixas etárias que eu falei para você, o porquê dos pequenininhos, ele traz essa diferenciação para você entender, essa divisão do porquê dessa importância. E é isso. Quer mais? Fica a dica, Mauro, compre os livros, anotou aí, André manda depois, que eu já vou mandar para ele já começar a fazer a lição de casa, tá? Para ele. Para você ver como o seu programa está fantástico, quando a gente começou a procurar o endereço das casas André Luiz, tanto o Alexandre como a Thaís, todo mundo começou a mandar aqui. Olha, então, Rua Duarte de Azevedo, aqui em Santana, Zona Norte de São Paulo, número 691, tá bom? Gente, bem, André, eu quero agradecer novamente a sua participação. Como sempre, um programa fantástico. A gente vai aí sem intervalos, nem para água, correndo. Nossa, aqui. Foi assim, muito rápido, passou, é um assunto muito interessante. Eu espero que tenhamos aí deixado uma sementinha. Acho que a gente deixou várias sementes, né? A semente aí para os pais, da importância da evangelização infantil, a importância da evangelização até para nós mesmos, da participação, não só para quem tem criança. Eu acho que, pelo menos no nosso segmento aí, é muito raro as pessoas que estudam. A gente quer resultados imediatos, a gente quer que uma vela, uma florzinha, uma pedra, né, até outras coisas que às vezes se utilizam ritualisticamente resolvam um problema, mas você precisa da reforma íntima, né? A gente precisa entender que muitas coisas são consequência das nossas ações, que é ação e reação, como a gente já falou, que isso se reflete na figura do orixá, que nós chamamos de Xangô, que é o da justiça, né? A gente gosta de fazer esse comparativo no programa, é interessante, porque às vezes as pessoas passam batido, mas no fundo, né, estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando da energia divina, né, do que a gente tem que levar para a nossa vida e a nossa conduta. E assim, eu quero deixar o meu recado, né, antes dizendo que o Alexandre Crispiniano, todo mundo mandando mensagem, viu? Parabéns pelo assunto, riquíssimo, tá? O Alexandre tá mandando pra gente, André. A minha reflexão é a seguinte, antes de eu me despedir e finalizar o programa, né, agradecendo aí que os filhos dos nossos irmãos evangélicos, eles acompanham seus pais aos cultos, aprendem a importância de Deus em suas vidas desde pequenos. Os filhos dos espíritas seguem seus pais às palestras, tratamentos espirituais, né, tomam seus devidos passes, fazem evangelho no lar com seus pais, e muitos desses pais incentivam a leitura e o estudo, né? Os católicos também iniciam seus filhos desde cedo em seus ritos sagrados, levando a missa aos domingos, catequese, crisma, encontro de jovens, como nós mencionamos. E friso, a atitude é admirável, enquanto que nós, umbandistas, né, que é o que eu posso falar, né, ainda falamos, quando meu filho crescer, ele decide a religião que ele vai seguir. Bem, a infância é um período fundamental, é uma fase de formação de caráter. Em muitos casos, a doutrina, ou seja, aquilo que nós semeamos nossos filhos sobre amor ao próximo, a caridade, vai crescer dentro deles de forma responsável e consciente. E pensando assim, consequentemente, o modo como conduzirmos a espiritualidade, o estudo da mesma, ou seja, da religiosidade em nossas vidas, deve ser feita de forma plena, pois nós somos os exemplos dos nossos filhos. Eu sou umbandista e digo, eu tenho orgulho em dizer que eu sou filha de um umbandista e meu filho é umbandista. E quem sabe quando nós nos até gaguejei, André. Quem sabe faz ao vivo, né?
quando a gente se entregar de corpo e alma, mente e alma, nossa fé, a gente possa construir aí um futuro diferente para todos nós, né? Eu quero agradecer novamente, André, a sua presença, quero agradecer todos os ouvintes, né, que participaram do nosso programa. André, a Thaís está dizendo parabéns, o programa foi sensacional, com muito respeito, sem preconceito, gratidão, Leda e André, eu agradeço, Thaís, a sua participação. Olha, participe de outros programas, vai ser um prazer ter aí o seu comentário, a sua participação. Fala para a Thaís que foi uma honra tê-la conosco, o Alexandre, o pessoal da Fraternidade Ogum Beira-Mar, a Ana Cláudia da Fraternidade, o Mauro Sérgio, como sempre, obrigada a todos os meus irmãos e irmãs, a Luana, a Dona Maria Eva, que está lá junto com o Mauro, escutando o programa. Dona Maria Eva, um abraço enorme, né? E, novamente, André, muito obrigada. Imagina, Leda, eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês que escutaram, todos vocês que participaram conosco, né? São vários nomes, não vou lembrar de todos, porque a Leda está lendo, que é mais fácil, né? Para mim é mais difícil. Mas eu quero fazer um agradecimento agora em especial pela Karine, pelas palavras que ela falou. Daí, por você ver, eu nunca imaginei que eu ia escutar um dia isso. Eu nem falei Karine, né, para deixar para você, viu? Sabe, porque realmente, aí como você falou, semeando, aí você vê que tem um resultado. Você pensa que não, e aí você escuta uma pessoa dizendo isso para você, é muito importante. Obrigado, Karine, obrigado, Michel, obrigado, Thaís, obrigado, Mauro, obrigado a todos que participaram. A Leda por esse convite. Falar sobre evangelização para mim é um prazer. Vou falar de qualquer assunto, né, que eu gosto, assim, é um prazer. E eu quero também deixar assim meu recado a todos. Como a Leda falou, assim, todos nós temos que ser evangelizados, desde os pais aos nossos filhos, a todos aqueles, né, muito obrigado por estar aqui conosco. Pense nessa questão. E falo, casas espíritas, de todos os trabalhos de evangelização infantil, catequese, o que seja, tem a figura feminina em maior número. Isso é bom. Isso demonstra, né, vamos dizer assim, o poder da mulher, a questão de poder, porque eu também fiz uma pesquisa e vi que a educação ela começou mais pelas mulheres mesmo, pelas mães, aí lá para anos após a guerra que elas começaram, como a gente estava comentando, que elas começaram a ir para o campo de batalha, mas os homens fazem falta, e a gente sente muita falta nisso. Por quê? Porque às vezes a figura masculina, ela se faz importante para um rapaz, para uma criança que tenha vergonha de conversar certos assuntos com a mulher. Então isso também é importante, ter a participação de todos, tanto do sexo masculino como do feminino, porque eu posso dizer que onde eu trabalho, a maioria é mulher. Sim. Porque a gente tem essa necessidade de ter essa falta. Então eu espero que na fraternidade, quando vocês montarem, homens de plantão, ajudem o pessoal, ajudem a dar, porque todas as crianças precisam das duas figuras. Obrigado, espero que realmente a nossa semente seja plantada no coração de todos, e lembrem que trabalhar para Jesus é a maior dádiva que nós temos em nossas vidas. Com essas palavras, eu quero desejar a todos uma semana maravilhosa. Quero que reflitam sobre o que nós falamos, né? Como a gente fala, que é um papo, é um bate-papo, é uma conversa, que ninguém trouxe a verdade absoluta, mas é que cada um leve para dentro da sua realidade, a sua vida, aquilo que for útil. Esse é o intuito do nosso programa. Fica aí a nossa rede social, e-mails, comentários, se tiverem perguntas a respeito, se quiser novamente o nome dos autores que ele indicou, só perguntar. Tem o Facebook da Fraternidade Ogum Beira-Mar, tem o meu Facebook pessoal, pode perguntar, tem o WhatsApp da rádio, tem o WhatsApp para recado. Fiquem à vontade para questionar, eu tenho certeza que o André vai responder com o maior carinho todas as perguntas, assim como também no programa passado, sei que você escutou, do Tom Coelho, que falou, fantástico. Nossa, sobre viagem astral, foi muito boa. Eu quero trazer mais convidados, bastante, e se vocês tiverem sugestões também de assuntos que vocês têm vontade que sejam abordados aí no nosso programa também, novamente deixo o convite para o nosso trabalho de hoje na Fraternidade Ogum Beira-Mar, que fica na Rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito 248, Vila da Lila, Zona Leste de São Paulo, e dizendo que todos serão muito, muito, muito bem-vindos, e é sempre um prazer e uma honra e uma oportunidade, né, receber você, André, como nosso convidado aqui,
e agradecer a audiência de todos vocês, desejando uma semana maravilhosa, uma semana de muita luz, muita prosperidade, e que todos nós possamos aí, durante a nossa vida, semear, né, o Evangelho de Jesus Cristo, né, que não é o Evangelho do Kardec, não é o Evangelho de ninguém. Nós tivemos aí as pessoas que escreveram, mas a mensagem é dele, né, principalmente, porque somos todos trabalhadores de Jesus, e que não falte nunca essa semente em nossas vidas. Muito obrigada e até a próxima semana com o nosso Papo Entre Irmãos.